Queridos, estamos aqui para fazer uma plataforma, o tempo. Como a gente quer mais, a mão, a gente fecha ele como um líquido, ele escapa. Então, saber lidar com o tempo. A melhor maneira, portanto, de lidar com o tempo, vivê-lo da melhor maneira possível o tempo inteiro. Essa é a grande sabedoria da vida, a grande sabedoria de todos os grandes sábios, a grande sabedoria que nos envolve a todos nós. Por isso mesmo, nós vamos tentar aqui correr, no bom sentido da palavra, com o tempo, porque hoje, por exemplo, de responder ao chat da última reunião, no sábado, e eu, a 40 minutos no máximo, a gente teria respondido todo mundo, e olha, passou de 1 hora. E isso por quê? Porque a nossa intenção é, de fato, deixar com que os assuntos sejam o melhor possível entendido, compreendido, e que as respostas também sejam as mais satisfatórias. Às vezes tem respostas que fogem um pouco, assim, da vontade nossa mesmo, de que fosse bem mais esclarecidas, mas acredito que todo mundo vai ficar satisfeito, ok? Amanhã vai estar lá, se é que já o André já não colocou hoje, mas pelo menos a partir de amanhã na sala do aluno vocês vão ter as respostas às suas perguntas. Então vamos lá, o André está comandando hoje as lâminas e o André já vai colocar aí uma primeira lâmina para a gente começar a nossa análise. Então nós vamos falar sobre o centro vital cardíaco e eu usei aí na imagem de entrada este símbolo que não é um símbolo necessariamente material, nem é um símbolo uniforme, porque tem muitas escolas que usam este símbolo para fazer referência ao centro vital cardíaco, mas nem todo mundo é unânime. Então, este é um símbolo que é assim, bem consensual, e aí fica para pelo menos as pessoas que já estão mais ligadas para esse lado oriental do estudo dos centros de força, dos chakras, visualizarem bem. Então, nós vamos ver hoje exatamente essas funções associadas ao centro vital cardíaco. E logo de partida, eu gostaria de ir para a segunda imagem, nós vamos fazer aqui um esclarecimento extremamente necessário. É muito, muito comum a gente, quando fala em centro cardíaco, a gente logo de imediato imagina o coração. Então a gente imagina não só o coração, mas como um verdadeiro o músculo cardíaco em si, né? Toda a sua estrutura, com todos os seus vasos, com todos os seus átrios, com tudo, enfim. Então, o centro cardíaco, ele não é o músculo cardíaco, ele não é o coração, ele repousa por aí, mas isso a gente vai ver. Também, se nós formos fazer leituras antigas, nós iremos descobrir que lá na antiguidade, muita gente dizia que a vida, o grande campo vital, estava associado ao coração, que na realidade não era bem ao coração, era ao timo, que está aí nessa segunda imagem que o André vai colocar para nós. Então, é no timo que muita gente diz, olha, ali é onde está a verdadeira pérola. E o que tem de pérola no timo? Aí nós fizemos uma colocação de duas imagens, uma de uma imagem bem figurativa para mostrar ali um timo irradiando, ou seja, aquele timo ali estaria emitindo todas as suas energias, e aí energias mais sutis do que necessariamente o seu envolvimento fisiológico. Então nós temos ali, para vermos anatomicamente, o timo ele não é uma bola do jeito que aparece aí nesse tom alaranjado. O timo ele é formado de um lobo direito, um lobo esquerdo e vários lóbulos compondo. E mais ou menos anatomicamente do jeito que está nessa figura. O timo ele tem um lado normalmente menor do que o outro lado. E isto é perfeitamente natural na sua constituição. Enfim, também na antiguidade se achava que o espírito, a alma humana, o lugar onde ela residia era exatamente no timo. Então, o timo, dentro dessa associação vitalista e, ao mesmo tempo, essa associação espiritualista,
O timo ele sempre teve um ponto de muito destaque. Foi tão alto destaque que quando algumas escolas, já bem depois da ancestralidade de todas as histórias, quando os homens começaram a pontuar as convergências dos centros vitais, sempre houve uma descoberta neste sentido. Os centros vitais, ou chakras, eles estão direcionados para glândulas. Então, normalmente, a gente fala assim, está sobre o laríngeo. Mas sim, sobre o laríngeo, o quê? Sobre a laringe, sobre a faringe, sobre o que, na realidade, era muito mais direcionada à tireoide. E onde é que fica a tireoide? Na região do laríngeo. Então, a gente chamou laríngeo, e isso às vezes causa essa confusão, porque tende a diminuir o valor da glândula dentro da ótica daquelas escolas. Então, dentro dessa ótica, o cardíaco, ele não é no músculo cardíaco, ele está apoiado exatamente no timo. E ele estando no timo, o que acontece? O timo, ele repercute fisiologicamente com várias sensações dentro de registros que nós temos como sendo cardiológicos. Então, eu gostaria de pedir a André para mostrar uma nova imagem, porque nessa outra imagem nós também já podemos fazer aqui uma consideração. Aqui nós temos, inclusive, essa é uma imagem do livro Magnetismo Humano, e nós temos aí o destaque com essas 3 setas da posição do cardíaco. Vejam aí que o centro cardíaco ele é apresentado como ligeiramente de lado, mas na realidade ele é quase que em cima do eixo mesmo. Por quê? Porque o centro cardíaco ele converge exatamente para aquela alça superior do coração, que é um átrio. Esse átrio superior, aquele arco de átrio, é exatamente ali onde entra o centro cardíaco. Mas olha que curioso, onde é que se apoia o timo? O timo se apoia exatamente nesse átrio, em termos anatômicos. Então, quando a gente sempre disse que há uma convergência para cima do músculo cardíaco, pode ser que a gente tenha cometido um leve desfoque que não importou muito, porque o que importava era o que a gente alcançava com isto, mas a incidência era exatamente na convergência entre o timo e a parte superior do átrio do coração. Então, há ali quase que uma fusão entre timo e músculo cardíaco. E o músculo cardíaco, então, ele ganhou a notoriedade. É tanto que é muito comum que muitas pessoas, às vezes, têm alguma emoção, alguma sensação que leva o timo a se excitar, mas como dificilmente alguém vai dizer assim, nossa, eu estou com o meu timo agora pulsando diferente. Quem é que pulsa? É o coração. Quem é que passa essa sensação? É o coração. Então, o coração é que leva a fama de ser o ente que se apaixona, o ente que impulsiona. Ele responde a tudo isto, é fato. Mas nem sempre é ele quem está nessa direção. Muitas vezes está vindo tudo exatamente a partir do timo. E eu gostaria, só para a gente fisiologicamente ver melhor tudo isso, eu gostaria de deixar aqui mais uma gravura que eu vou pedir ao André para mostrar para a gente, essa próxima gravura, que aqui a gente tem, por favor, não fiquem muito preocupados com configurações anatômicas e com fisiologia, porque não é este o meu intuito. Eu só queria mostrar que, se vocês observarem bem, eu creio que dá para vocês verem, aqui nós temos o arco aórtico, ou seja, o arco da aorta cardíaca, que é essa aorta aqui, que é exatamente onde o timo repousa, porque o timo ele fica exatamente apoiado nesse ponto dessa aorta. Então, isto é muito relevante. Por que isto é muito relevante, já que nós estamos falando de centro cardíaco? Onde é que está a importância disso? Primeira grande importância é porque nem tudo que a gente acha que é do coração é necessariamente do coração. E nem tudo que a gente acha que é só do timo também não deixa de contar com a participação direta do sistema cardiológico. Então, há uma interferência muito grande.
Para quem já me acompanha há tempos, já deve ter observado que eu venho dizendo já há muito tempo isto. Se um dia você, não tendo muita experiência, quiser tratar de uma pessoa com problemas cardíacos e você não tiver como acessar o coração, seja porque você não sabe como fazê-lo, você não sabe como entrar, não, tem medo de prejudicar de alguma forma, a sugestão magnética que se dá qual é? Você vai no timo e lá no timo você manda um comando mental, olha a questão da criação fluídica. Você manda um comando mental, no princípio, para quem não tem experiência, você manda comandos apenas do tipo, eu vou mandar um fluido de desobstrução. Eu quero mandar um fluido para resolver um problema de uma válvula que não está funcionando. E assim por diante. Então, você, em vez de injetar isso direto no coração, você manda para o timo e o timo direciona para lá. Opa! Se você é da área médica, você vai dizer, não, isso é um absurdo. Isto, médica, clinicamente, isto não é viável. Sim, não é viável dentro dessa ótica anatômica fisiológica da medicina. Mas dentro da estrutura vital, que é o campo onde nós trabalhamos com o magnetismo, existem pontes de ligações diretas entre o timo e o cardíaco, muito mais diretas do que a gente imagina. Por isso é que a gente tem acesso no coração a partir do timo. Então, a gente pode sim acionar o timo, mandando mensagens, mandando energias, fluidos, mandando o que for necessário para o coração, para o músculo cardíaco. Então, isto na prática magnética é essencial. Muito bem, então acho que a gente já chega aqui no primeiro ponto bem estabelecido. Mas depois do primeiro ponto bem estabelecido, eu posso até ficar na dúvida. Vamos que eu sou da área médica e eu nunca ouvi falar nisso. Ou se ouvi falar, foi uma coisa muito hipotética. Como é que isso é possível? A primeira coisa, a primeira possibilidade é você tentar. Você vai ter que tentar se permitir isto para poder ver se há repercussão. É óbvio que muitas vezes a gente deveria fazer isto com acompanhamento, no mínimo, de um eletrocardiograma, né? Um aparelho elétrico ligado ao coração, para você fazer induções via timo e ver se havia alteração nos batimentos no coração. Porque a gente pode, através do timo, aumentar, ampliar o efeito no músculo cardíaco, a gente pode tentar fazer isso, seja para aumentar batimentos, seja para diminuir batimentos. Quando a gente consegue isso, aí fica constatado inequivocamente que você está atingindo o músculo cardíaco através de um emissor chamado timo. Okay? Então, o primeiro ponto que a gente sabe que o músculo cardíaco é uma coisa, o timo é uma glândula, portanto é outra coisa, e o centro vital cardíaco é uma terceira coisa. Então, nós temos 3 estruturas em torno de um mesmo ponto. E nós podemos tomar esse ponto exatamente o ponto de convergência dos 3, que é o ponto onde os 3 anatomicamente se encontram. Ainda que hajam pequenos ajustes aí a serem feitos, na realidade, há essa convergência muito forte entre eles. Tudo bem? Então, isto é o nosso ponto inicial. Mas o segundo ponto inicial, a gente já poderia ter aqui a partir de deduções ou de necessidades de deduções. Então, vamos entrar aqui numa primeira necessidade. Alguém está precisando de um fluido e que você sabe que não pode ser um fluido muito denso, porque a pessoa está muito fragilizada, por exemplo, ou então ela está saindo de um processo, tipo um processo de depressão, e aí ela ainda não suporta fluidos muito densos. E também os fluidos muito suaves nem sempre também atingem o ponto que a gente quer. Nisto, o que nós vamos precisar? Eu estou elaborando aqui uma hipótese para que vocês entendam agora o conjunto dessas funções, beleza? Então, é o seguinte, estamos com essa situação. Eu preciso mandar um fluido que nem é de baixa frequência, nem é de alta frequência. Então, esse fluido ele tem que sair de um centro de estrutura mediana. O melhor centro de estrutura mediana em termos de exteriorização é exatamente o cardíaco. Por quê? Porque ele é, por definição, inclusive, o centro intermediário
por excelência. E ele é intermediário nos dois sentidos. Ele é intermediário por estar no meio da frequência entre os de alta com os de baixa, então ele é intermediário por isso, mas ele também é um intermediário no sentido que nós entendemos ele como um emissor tanto para alta como para baixa frequência. Então, o centro cardíaco ele tem essa notoriedade imensa dentro de um sistema magnético. Perfeito? Vamos continuando. Então, a pessoa está precisando de um fluido menos denso. Mas a minha usinagem é gástrica. A minha usinagem gástrica ela é densa. Ela é mais densa do que talvez a pessoa precise. Então, eu vou precisar sutilizar esse fluido. E onde é que eu faço essa sutilização? No centro cardíaco. Por isso eu vou pedir a André para colocar a nossa última lâmina, e aí assim que você colocar a última lâmina, deixe entrar o primeiro item dessa última lâmina. Nesse primeiro item, nós vamos ver essa questão que eu já acabei de falar, da intermediação. O centro cardíaco faz essa intermediação em tudo. Vou fazer aqui só uma colocação inversa. De repente, alguém está precisando de um fluido mais denso. E você, por ser uma pessoa, vamos colocar que você é um monge budista que só pensa elevado, todas as suas frequências, todas as suas vibrações são muito elevadas. Então, para você amadurecer isso no sentido de modificação, você tem que levá-lo para o cardíaco. E no cardíaco, então, você consegue uma boa densidade da carga energética que você tinha lá em cima. Ou seja, é exatamente o centro cardíaco que faz esse balanceamento, que faz essa intermediação. Por quê? Porque ele é de frequência mediana, ele tem a sua própria função fisiológica, ela já é uma função de trânsito o tempo inteiro, ela tanto manda quanto recebe, ela filtra, então o coração, de uma certa forma, já é uma máquina preparada para fazer mudanças, e mudanças às vezes radicais. Então, manda um tipo de sangue, recebe outro tipo de sangue, e ainda favorece com a sua circulação ao surgimento da linfa, não por ele, mas pelo trânsito por ele, e isso tudo leva a uma nova situação que às vezes a gente não para muito para pensar. Às vezes a gente não para pensar nisso fisiologicamente e muito menos magneticamente. Então, esse músculo ele já está pronto para isso. E o timo? O timo, por sua vez, ele já está acostumado a quê? Ele recebe elementos, ele recebe linfócitos imaturos, ele matura os linfócitos e não só isso, seleciona os linfócitos. Então, de repente, a gente tem os linfócitos T, que são os grandes elementos de defesa imunológica do corpo humano. Vejam, o timo, ele tem essa especialização, entre outros, mas essa é uma das grandes especializações do timo. Ele tem a capacidade de receber para onde vai e para o que vai. E o timo, dentro dessa ótica, é um órgão muito inteligente. Por quê? Porque ele não libera todos os linfócitos T de uma vez. Ele vai liberando à medida que você vai precisando. E ainda tem um outro detalhe. O timo, ele é maior quando nós somos crianças, porque ele precisa elaborar muito mais linfócitos para atender todas as necessidades do organismo em desenvolvimento. E muita gente analisa apenas que o timo é um órgão que fica quase inválido quando nós estamos já bem amadurecidos, porque ele reduz muito. E aí eu gostaria de fazer aqui só um paralelo para a gente entender que redução não é necessariamente diminuição de potencial. Quando a gente pensa no famoso Big Bang, do qual teoricamente surgiu o nosso universo conhecido, o que era o Big Bang em princípio? Era um acúmulo de energia estupidamente concentrado num único ponto. Hoje a gente tem essa imagem quando alguém estuda os assuntos e considera os chamados buracos negros. O que são os buracos negros? São pontos que têm uma gravidade tão monstruosa que absorve tudo para dentro dele, inclusive a própria luz. Então é uma gravidade estupidamente potencial.
Então, quando você olha para um buraco negro, você diz, não tem nada. Afinal de contas, é só um buraco. E, de repente, quando aquele buraco explode, aí dali sai todo o universo, todo o universo. Então, não é porque o universo se conteve num buraco negro que desapareceu. Ele desapareceu do alcance da vista e da percepção. Todavia, ali está todo um potencial de um universo, ou até de um universo muito maior do que o que a gente possa imaginar. O mesmo acontece com o timo. Tanto que o timo ele não morre, ele conserva, inclusive, a sua capacidade de armazenamento da energia transformada ou da maturação potencial que ele tem para os linfócitos, que vão se juntar, lógico, aí de outras origens. A gente não vive só de linfócito T, tem dos linfócitos B, tem os naturais killers, que são aquelas células de defesa também do sistema imunológico, e tudo isso vem de várias partes, mas muitos, inclusive os linfócitos B, muitas vezes eles precisam também da ajuda do timo para poderem amadurecerem. Estou usando aqui a linguagem bem comum para a gente se entender. Enfim, o cardíaco, pegando essa fusão timo-músculo cardíaco, nós temos aí quantas capacidades naturais? A gente tem todas as capacidades cardiológicas e temos todas as capacidades do timo. E se a gente observar isto, fazendo agora essa união de trabalho, de hipóteses, o que nós vamos ter? Nossa, ali no centro cardíaco, então, a gente tem uma usina de uma potência que eu nunca tinha imaginado tão grande. E é exatamente isso. E não poderia ser diferente. Por quê? Porque o cardíaco está num ponto intermediário. Então, ele comunga dos dois mundos, o mundo da alta frequência e o mundo da baixa frequência. Então, essa intermediação do cardíaco é extremamente essencial para a gente ter isto em mente na hora que a gente vai trabalhar magneticamente. Mas só isto? Não, tem mais coisas. Vamos lá, o segundo item, André, por favor. No segundo item, nós temos o quê? Estes dois órgãos juntos, eles estabelecem uma sutilização. Em que sentido? Todas as energias que vêm para eles, elas são trabalhadas horas de forma distributivas, horas de formas transformadoras. E, na maioria das vezes, deixando-as tão sutil que ficam à espreita ou à espera de um endereçamento e de uma solução. Então, normalmente, e esse é um problema que a gente dá pouca conta, mas que é extremamente relevante, normalmente nós temos algumas dificuldades na vida, se analisando aqui apenas magneticamente, que são oriundas de refluxos mal feitos. E o que são refluxos mal feitos? São refluxos, porque o que é um refluxo? Vamos tomar o refluxo, o eixo básico do refluxo. O centro está chegando no genésico, desculpa, o fluxo chegou no centro genésico, o genésico adiciona o seu primeiro grande reconversor, que é o centro básico, e o centro básico, então, começa o processo de reconversão, que é o quê? O fluido denso, que está aqui no genésico, ele agora vai ser sutilizado para ele subir e ir de volta para o coronário. Mas ele não tem como ir direto. Então, ele vai sendo reconvertido pelo caminho. Dentro da estrutura básica que a gente tem estudado, os centros vitais, saindo do básico, ele vem para a primeira reconversão no umbilical, que no caso é o Meng-Men, que está nas costas. Depois ele vem pelo menos para o reverso do esplênico. Do reverso do esplênico ele vai para o reverso do cardíaco. Do reverso do cardíaco ele vai para o humeral. E do humeral ele recebe a grande última reconversão, porque no humeral ele está na frequência do cardíaco. Então o trânsito entre humeral e cardíaco é muito rápido e há muito pouca sutilização. Por quê? Porque agora o reconversor final vai ser dado, isso dentro apenas do circuito, né? Vai ser dado através do humeral. Mas muitas vezes nós estamos precisando de sutilização não para fazer reconversão, mas para fazer direcionamento, como eu dei o exemplo ainda há pouco. Então é neste momento que o cardíaco ele dirige um processo extremamente delicado, que é o processo de você
Olha como é delicado. O cardíaco, quando ele está no processo de reconversão, ele manda praticamente na sua mesma frequência para o humeral, e o humeral é quem faz a zona de reconversão para ir para o coronário. Perfeito? Então, o trabalho de transição entre o cardíaco e o humeral não é o mais grave. O mais grave do cardíaco é quando ele precisa mandar para fora. Em vez de mandar pela reconversão, ele mandar dentro do fluxo para atender qualquer necessidade. Nisto, ele vai usar a sua potência transformadora, ou a sua potência de mando e comando, auxiliado pela potência transformadora do timo. É aí onde as funções fisiológicas elas se associam com as funções psíquicas ou psíquico-espiritual, sendo aqui esse termo psíquico-espiritual fazendo referência, sobretudo, às condições energéticas vitais dos seres humanos. Será que eu estou me fazendo entender? Eu creio que sim. Se não, lá no final vocês podem anotar perguntas. Se tiver tempo, a gente responde. Se não tiver, numa outra oportunidade, a gente pode conversar. Então, essa função do cardíaco de simplesmente fazer essa sutilização, ela é de uma importância extrema, porque muitas vezes, e eu espero que não tenha acontecido com você na prática magnética, muitas vezes a gente precisa dosar melhor a quantidade de fluido, o tipo de fluido, e esse fluido saindo direto da usina gástrica para a esterilização das mãos, muitas vezes ele escapa muito denso. Isso também é muito comum quando a gente sopra. Por quê? Porque o sopro, apesar dele ser laríngeo, ele pega muito apoio direto do gástrico. Como ele pega apoio direto do gástrico, ele exuda, ou seja, ele põe para fora muito fluido denso. O ideal é quando a gente consegue trazer do gástrico, primeiro indo para o cardíaco sutilizar, e aí sai um sopro quente, extremamente penetrante. Por quê? Porque ele, apesar de ser quente, de ser denso, ele tem algo de sutil nele que favorece a estabilidade dele no corpo do paciente. Se você tiver percebido apenas esse detalhe, só este, e tão somente este, se você faz uso de sopro, você de repente acabou de descobrir que você tem condições de melhorar muito, muito, muito largamente a potência do seu sopro. Porque em vez de você pensar que o meu sopro vai sair apenas no gástrico, ou apenas com reforço do esplênico, e o laríngeo vai servir apenas só de exteriorização, você está perdendo muita coisa. Você está apenas soprando quase. O ideal é que isto tudo chegue no laríngeo para sair já impregnado de laríngeo. Ah, mas como é que ele vai sair impregnado de laríngeo se você está jogando uma energia densa num centro sutil? Isso pode criar complicação. Na realidade, esse fluido ele tem que fazer esse link, ele tem que fazer essa ponte. Ele sobe do laríngeo para o cardíaco sutilizá-lo e mandá-lo para o laríngeo, porque aí o laríngeo fica só na sua função primordial. Percebeu isso? É lógico que talvez na sua cabeça está assim, como é que eu faço isso? Treinando. Tem que treinar, você tem que mentalizar isso. Lembra quando a gente começa a dirigir um carro mecânico que tem marchas? Quando a gente vai começar a dirigir, a gente não sabe em que horas é que eu vou passar tal marcha, que horas é que eu vou fazer. Não se preocupe, vai chegar a hora de você saber. Então vai chegar a hora que aquilo tudo fica automático. Mas no primeiro momento, você tem que prestar muita atenção, você tem que ouvir o motor do carro, você tem, se for com o instrutor, você tem que prestar atenção no que o instrutor está lhe sugerindo. Enfim, mas você fez, você aprendeu e hoje é automático. O mesmo acontece com o magnetismo. Por que às vezes não acontece? Porque a gente nunca pensou nisso. A gente nunca se preocupou com isso. Eu mesmo, não estou falando você, não estou falando que você nunca se preocupou. Eu estou falando eu mesmo, durante muito tempo eu não dei relevância a isso. Eu achava que simplesmente o fluido está vindo do genésico, é fluido do genésico e pronto, e acabou-se. Ah, mas é porque a pessoa está precisando desse fluido. Sim, ela está precisando desse fluido, mas nesta densidade que você está mandando, será que nesta densidade é o fluido ideal? Essas são questões extremamente relevantes para a gente pensar. E enquanto a gente não pensa, a gente não viabiliza. E não viabilizando, a gente não chega na qualidade que a gente está esperando. Tá bom? Porque aqui tem muitos magnetizadores, muitos, inclusive magnetizadores que nem se consideram como magnetizadores, são curadores, curandeiros, rezadeiras,
Por que é que alguns rezadores, às vezes são pessoas extremamente comum, do dia a dia, ela vai me benzer. O que é que ela faz? Já pega um galho e já vai mandando brasa? Nada, menina, não. Ela primeiro fecha ali os olhos, às vezes sente uma aproximação espiritual, outras vezes isso nem é tão relevante, mas ela procura se sintonizar. Para quê? Porque na hora que você se sintoniza com o mais alto, você melhora a sua frequência, você melhora a frequência de todos os seus centros. Você não melhora só a sua frequência mental, você melhora toda a sua estrutura psíquica, fluídica, energética, vital por excelência. Por que é que se recomenda tanto, mesmo quando você vai para uma escola acadêmica ou um curso que não tenha qualquer vínculo com nada religioso, diz assim, olha, procure meditar, procure pensar na natureza, pense numa coisa boa, pense nos momentos alegres da vida, ou então, se você acredita em alguma coisa, pense superior, pense nessas coisas superiores. Por que se ensina isso indefinidamente? Será que é porque isso é uma crença generalizada? Ou será porque isso, de fato, repercute na melhoria da frequência dos nossos órgãos e, portanto, dos nossos centros vitais? Então, você veja, mesmo pessoas que nunca estudaram, nunca pensaram, elas sabem que é preciso fazer essa etapa. Só que a gente pode fazer esta etapa acrescida da atenção que a gente tem que dar na manifestação da frequência desses centros vitais, ok? Vamos então para o terceiro item. Nesse terceiro item que nós aí temos, uma sustentação contínua. De uma certa forma, isso aqui a gente até já falou. O cardíaco, ele se sustenta no timo. O que às vezes a gente não sabe é que o vice-versa também funciona. O timo se sustenta no cardíaco. Inclusive, o nosso organismo, quando a gente estuda fisiologicamente, ele às vezes é engraçado. Nós temos, vou falar só dos três, que inclusive eu já falei aqui, nós temos os linfócitos T, nós temos os linfócitos B e nós temos as células killers, né? As células assassinas. Todas elas vêm cada uma de um ponto, principalmente as T's que vêm do timo e as outras duas vêm das medulas ósseas. Muito bem. E o que é que isto tem a ver com o nosso sistema linfático? E a gente fica assim, realmente, olha que engraçado, sai de dentro do tutano, né, que é a medula óssea, e aí ali é onde se formam esses linfócitos, que juntos, esses três, o T, o B e o NK, que é o natural killer, eles três são os grandes responsáveis, lógico, cada um tem subramificações, mas no contexto geral, são os grandes responsáveis pelos nossos mecanismos de defesa. E quando um deles endoida, aí a gente muitas vezes até morre. Porque de repente você tem uma natural killer, ela achar que uma célula boa é uma célula má. Então ela vai matar as células boas e a gente vai terminar se complicando isso gravemente. E aí vamos pensar, você tem um câncer. Como é que a gente vai curar um câncer magneticamente? Trabalhando pontualmente, lógico, fazendo tudo aquilo que a gente falou na aula do sábado, né? Que a gente falou muito rapidamente, mas falamos, né? As introjeções. Vamos completar este assunto na próxima aula, quando a gente for ver as questões das curetagens. Então, ainda temos mais algumas coisinhas para ver esse exemplo. Mas tem uma coisa que a gente vai encaixar aqui agora. Calma. Então, eu até se lembram que eu mostrei numa das lâminas que havia um câncer e já tinham células ali em volta, que eram exatamente as NK, células killers, que estavam já envolvendo a cancerígena para matá-la, para que ela não sobreviva. Certo? Então, nós já tivemos aquela imagem. Então, muito bem, eu sei que um câncer eu posso trabalhar de diversas maneiras e muitas vezes tenho que trabalhar de diversas maneiras. E uma delas é exatamente saber disso. Um câncer, ele pode ser acionado nas defesas a partir do timo, você ampliando o poder das células T, no caso dos linfócitos T, também ampliando a partir da medula os linfócitos B e, por fim, ampliando também a potência, não só a potência de cada unidade, mas a potência, inclusive, de produção
de células NK. Então, são outras possibilidades que a gente tem. ótimo, isso a gente faz através nos pontos das medulas que são produtoras disso, acionando o timo, e aqui acontece uma coisa interessante. Eu falei logo no início o quê? Que muitas vezes a gente não sabe trabalhar o coração e aí manda comando através do timo para que o timo acione o cardíaco. Correto? Perfeito. Quando às vezes a gente precisa de uma produção maior ou de uma liberação maior de células T amadurecidas, e vamos que o timo por algum motivo, ou ele não preparou, ou ele não tem tantas, ou qualquer coisa dessa, você, em vez de mandar agora diretamente no timo, olha que coisa interessante, você manda através do centro cardíaco, porque o centro cardíaco vai aproveitar, sabe o quê? A força do músculo cardíaco. Porque é exatamente agora a força do músculo cardíaco, nessa transferência de timo, recebo oxigênio e te devolvo, eu recebo um sangue venoso e devolvo um sangue arterial ou vice-versa, e isso daí é que é o grande impulso do centro cardíaco para a indução, para produzir o apoio das células T para melhorar a própria cura, a própria vitória do mal que você está trabalhando. Então, o cardíaco, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou aprender a trabalhar o centro cardíaco para tratar de doenças cardiológicas. Não, muitas vezes vai precisar do próprio músculo cardíaco para ele trabalhar em apoio do centro cardíaco. Como? Seja ele recebendo força do timo, seja ele jogando energia para cima do timo. Ou qual é a energia que o coração manda para o timo? Exatamente essa pulsão que ele tem de dar, receber, de fazer trocas. Então, isto é fundamental dentro deste processo. Então, essa sustentação do cardíaco com o timo, ela é de dupla via. Ela não existe só do timo para o cardíaco. Por isso que eu fiz questão de deixar anotada. Existe também o sentido inverso desta conexão de um com o outro. Vamos para mais um item, André, por favor. Então, depois desse daí, nós temos agora uma função compensadora no centro cardíaco. O que é uma função compensadora? Essa função compensadora, como o próprio nome sugere, é uma função de compensação. Por exemplo, alguém está precisando de um fluido mais sutil, mas quem está doando esse fluido, ele não tem o quantum necessário. Então, ele precisa de mais um pouco. Normalmente, é o cardíaco quem dá esse suporte. Ele suporta para fazer essa compensação de falta. Normalmente, para isso, ele não faz compensação de sobra, ele faz compensação em cima de falta. Então, por que é que a gente viu sábado exercícios de arrastamento e de espelhamento? Por quê? Se você tem um paciente, vamos colocar aqui um exemplo prático, você tem um paciente que ele tem no seu coração toda uma estrutura de força de equilíbrio e de potência energética. Porque a gente se preocupa muito com pessoas que têm problemas de fraquezas cardíacas. Esses são retratados de uma maneira. Outros têm, no cardíaco, tem absolutamente toda a sua força. Eu me lembro, só para dar um complemento aqui, do meu pai. O meu pai foi um homem que ele sempre dormiu pouco, trabalhou muito, muito mesmo, e durante muitos anos a diversão que ele tinha, muito comum, ele gostava muito de bebida, principalmente de uísque. Ele tomava bastante uísque e fumava bastante, então ele fumava muito e bebia. Até que ele adoeceu, e a doença dele, que fez ele desencarnar, foi exatamente o fruto disso tudo. Só que pela quantidade de bebida e de fumo que meu pai consumiu durante a vida, se a gente fosse analisar isto tecnicamente, meu pai deveria ter desencarnado uns 30 anos antes. Ou seja, meu pai teve uma vida muito longa para o desvio e consumo energético que ele teve. Até que chegou o dia, ele já no hospital, já bem fraquinho mesmo, já
ali já chegando ali para o último ano de vida dele. Um dia eu estava conversando com o cardiologista dele, que é um amigo nosso, e eu batendo um papo com ele, eu disse, rapaz, e o que você me diz acerca de meu pai? Deixa eu só falar aqui com a equipe de produção, para somente dar uma checada aqui na segunda câmera, se está tudo funcionando bem, por favor. Então, eu perguntei ao cardiologista, né? E aí, o que você me diz dele? Ele disse, Jacó, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O teu pai tem um coração que não existe. E eu disse, mas por que você diz isso? Ele disse, porque, primeiro, o esforço para compensar tudo que ele já fez. O coração ter aguentado mostra que é um coração legal. Ele não tem nada, não tem... Seu pai comia muita gordura, seu pai não tem obstrução, ele não tinha nada. Meu pai era quase que um coração perfeito. Já isso, ele já estava com 70 e poucos anos. Então, ele tinha um músculo cardíaco perfeito. E aí, quando ele agravou mais um pouco, o mesmo médico me disse assim, olha, aquilo que eu lhe falei do coração do seu pai, o quanto é verdade. O seu pai, praticamente, os pulmões dele já não se movimentam, os pulmões dele viraram uma tábua. Então, ele já não tem quase nenhum movimento pulmonar. E ele, a despeito disso, continua vivendo. E por que ele continua vivendo? Porque o coração suporta até isso. Ou seja, tem pessoas que têm um coração de uma potência impressionante. Se você tem um paciente que ele está com qualquer problema numa outra zona e você descobre que ele tem um músculo cardíaco e, portanto, o centro cardíaco dele deve estar bem estruturado, porque senão o centro cardíaco descompensaria também, você pode fazer espelhamento a partir do coração com a maior tranquilidade do mundo. Então, você pode, de repente, a partir do coração, você pode trabalhar muitas coisas que você diz, mas isto não tem nada a ver com o sistema cardiológico. Sim, não tem nada a ver em tese, mas a energia que você precisa, muitas vezes ela está em outro lugar e está dentro da própria pessoa. Porque, veja, se eu puder fazer doação de sangue para mim mesmo, qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que não tem incompatibilidade nenhuma, concorda comigo? Se eu puder me doar fluido a mim mesmo e esse fluido está saudável, qual é a incompatibilidade? Nenhuma. Então, quantas vezes a gente pode usar espelhamento em casos em que vamos usar a energia de um paciente para ele mesmo, fazendo uma ponte? E quem é o órgão melhor preparado para fazer trânsito de cargas diferentes? O cardíaco. Você já tinha pensado nisso? Se não tinha pensado, vamos pensar juntos. Porque a gente pode ter... Eu deixo cuidado. Não vamos pegar qualquer pessoa, porque pode ser que a pessoa tenha problemas cardiológicos, então não seja muito bom mexer com isso. Mas se você sabe que tem um paciente que tem uma grande potência cardiológica, você usando isto como fazendo espelhamento, você vai ter aí um apoio, você vai ter uma base excepcional para a sua atividade. Tá bom? E agora aqui, indo para o nosso último item, André, porque já começou aqui a chegar perguntas, e então eu vou deixar aqui pelo menos uns 10 minutinhos, né, porque já faltam 14 só, vamos com esses 4 minutos fechar aqui este assunto, que eu espero esteja abrindo telas para vocês, porque um assunto como esse, na minha visão pessoal, na minha experiência, até mesmo nas minhas grandes limitações ao longo de tanto tempo de magnetizador, isso para mim é um descortinar enorme de coisas, é abrir um leque, é jogar assim um campo enorme para a gente dizer, meu Jesus Cristo, quanta coisa eu posso fazer, quanto material, quanta potência, quantas habilidades eu tenho a desenvolver. Então, isto tudo eu espero que vocês entendam por este ângulo, por favor. Não fiquem pensando em ver uma aula, ou uma exposição, ou um tema que seja uma coisa transcendente, que quando a gente termina, foi tão legal, mas e o que foi? Olha, foi tão bom que eu nem sei. Não é isto que importa. O que importa é que seja tão legal que você diz, meu Deus, então, quer dizer então que eu posso, eu tenho condições, e isto é que é fantástico. E por isso é que a gente fecha aqui com isso, a atuação do cardíaco agora com o esplênico. Porque a gente diz assim, e o que é que tem a ver o cardíaco com o esplênico? Olha que situação. Tem muito a ver. Por quê? Porque vou reprisar só um pouquinho. Cardíaco, timo. Timo, sistema imunológico. Cardíaco, sistema de trocas.
Sistema imunológico joga direto a relação com o esplênico. Sistema linfóide. Opa, é mesmo. Por que é que quando uma pessoa entra em depressão, o sistema imunológico cai, uma das primeiras conexões que são interrompidas, quais são? Cardíaco, esplênico. Vamos pensar, por que será? Por que será que é o primeiro corte que acontece é a conexão cardíaco-esplênico? Por dois motivos, pelo menos. Dois. Porque se o esplênico continuar roubando muita energia do cardíaco, vai descompensá-lo e vai ser uma descompensação grave. Por quê? Porque ele vai puxar muito, ele precisa de muito, ele é um centro de baixa frequência, e vai puxar muito de um centro de média frequência. Então, isso gera uma descompensação. O cardíaco, para se prevenir, fecha. Primeiro ponto. Segundo ponto, por conta do timo. Por quê? Porque o timo sabe que ele não pode gastar as suas células T jogando num lugar que agora já não tem eficiência no sistema de defesa. O que uma pessoa em alta depressão ou de depressão profunda tem? Ela adoece com qualquer coisa faz mal a ela. Uma gripe, um terçol, uma garganta que inflama, feridas que começam a aparecer de qualquer jeito, um desânimo generalizado. Por quê? O sistema imunológico despenca. E ele despenca por conta da ineficiência do centro esplênico. E o centro esplênico vai bater aonde? Vai bater no baço, vai